A gente vai conversar agora sobre o livro SUS, uma reforma revolucionária. Esse livro é de autoria do professor titular sênior Paulo Capel Narvai, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ele está sendo publicado pela editora Autêntica. Sobre esse livro, a gente vai conversar com a Ana Estela Haddad, que é professora titular da Faculdade de Odontologia da USP, é pesquisadora, gestora de políticas públicas de educação e saúde e colega do professor Paulo, né, que é o escritor, o autor deste livro. Tudo bom, Ana Estela? Um prazer, uma honra te receber por aqui. Todo meu, a honra é minha também de estar com vocês aí. Você me ouve? Que bacana, já te ouvi. Era Então problema tá aqui que bom. estava travado o áudio. Pronto, tá tudo certinho. Ana, vamos falar sobre o SUS então? O livro Vamos tem lá. esse título, né, de SUS, uma revolução, uma reforma revolucionária, né? E eu queria falar É, sobre esse processo de revolução agora durante a pandemia com você, inclusive. Eu tenho essa percepção que a pandemia foi revolucionária no sentido de fazer com que as pessoas percebessem o quanto de fato o SUS é importante. Eu acho que as pessoas mudaram um pouco assim a avaliação que faziam do SUS, por ele ter sido muito atuante, por ter conseguido atender as demandas do nosso país, que é um país que tá quebrado, enfim, mas o SUS estava lá, né? Apesar dessas tentativas frequentes de desmonte desse sistema. Você tem essa avaliação também? Você acredita que mudou um pouquinho a percepção da população brasileira em relação ao que é o SUS? exatamente, Thalita. Você tem toda a razão na sua avaliação, eu concordo, né? A gente sente que aconteceu isso mesmo. O SUS sempre esteve aqui, Sim. sempre fez muito, né? Mas também sempre houve uma certa assim, um senso comum e como muitas vezes tem uma parcela da população que tem mais voz ativa, que usa, por exemplo, a saúde suplementar, que tem convênios de saúde, Sim. e tem até uma pesquisa que foi feita anterior à pandemia, mostrando que quem avaliava melhor o SUS era quem de fato usava o SUS, sabe? Sim. Então, esse é um aspecto. E muitos do modelo de atenção adotado e que veio se consolidando no SUS, ele veio sendo e vem sendo incorporado, inclusive pela saúde suplementar. Por exemplo, ter atenção primária, ter um médico de referência da família que faz esse Sim. acompanhamento de prevenção e promoção, para que você necessite de menos, depois, procedimentos mais invasivos ou de atendimento só quando você já tem um problema instalado, né? Então, tem muitas coisas que estão muito bem estruturadas no SUS e que têm sido, inclusive, incorporadas, embora nem sempre se diga isso, né? Sim. E o SUS passa por isso. Vamos fazer primeiro essa avaliação agora, para depois, inclusive, falar sobre a Tá. importância da criação do SUS, né? O SUS passa por um momento assim de desmonte, como a gente tem visto, o teto de gastos dificultou ali o investimento no Sistema Único de Saúde, e no momento que a população passa a precisar cada vez mais, né, Ana? Porque a gente viu agora esse aumento que vai ter nos planos de saúde, que foi autorizado aos planos de saúde, e muita gente não conseguindo pagar. A gente tem uma situação de extrema pobreza aqui no país, então é isso, é um sistema que está sendo cada vez mais requisitado, sem o investimento necessário para que ele possa prestar esse atendimento. E daí a gente chega nesse tipo de parecer das pessoas acharem que é um atendimento ruim, porque ele não tem o investimento necessário de fato, né? É fato, mas o subfinanciamento, sem sombra de dúvidas, e a emenda constitucional, a chamada PEC da morte, quando era só um projeto e se tornou realidade para a saúde e para a educação, ela realmente implica, na verdade, numa perda de recursos, porque muitas vezes as necessidades são crescentes, você tem uma expectativa de vida aumentada, então você tem acompanhamento, por exemplo, dos pacientes crônicos, e agora numa situação de pandemia, então, a sobrecarga foi imensa. E, na verdade, se a gente tivesse continuado numa mesma toada, né, na mesma orientação que a gente tinha antes do congelamento de gastos e dessa certa desestruturação da própria atenção básica, da estratégia de saúde da família, nós teríamos controlado, inclusive, muito melhor a pandemia, porque nós passamos, por exemplo, a contabilizar leitos de UTI, quando, na verdade, se a gente tivesse antes, preventivamente, ou logo que a pandemia começou,
adotado medidas de uma atenção primária fortalecida, testagem em massa, isolamento sempre que você tem a suspeita da doença para reduzir a circulação do vírus, nós teríamos tido muito menos casos, menos necessidade de UTI, menos intubação e menos mortes, né? Isso tem estudos aí estatísticos robustos, como os do professor Pedro Harral, da Federal de Pelotas, comprovando, né? Nós não utilizamos, apesar do SUS ter feito uma enorme diferença para todo mundo que recebeu atendimento para vacinação, nós rapidamente, demorou para a vacina estar disponível porque não foi adquirida pelo governo como deveria ter sido. Mas uma vez que a vacina chegou, a gente sabe que isso se capilarizou e rapidamente nós tivemos uma cobertura vacinal até maior do que muitos outros países, porque nós temos um Plano Nacional de Imunização que tem a credibilidade da população. A população em geral, a despeito das fake news, acredita no programa de imunização, né? Então, a gente realmente precisa, sim, defender muito e preservar e proteger o nosso sistema de saúde, porque ele é um patrimônio do povo brasileiro, né? Isso não tem dúvida. Eu lembro que, na época da discussão do atraso das vacinas, né, a OMS contava com o Brasil, inclusive, para ser vitrine em relação a esse esquema de vacinação, né, porque o Brasil, com o SUS, tinha essa capilaridade de poder vacinar toda a população. E daí, bom, enfim, a gente teve o atraso de vacinação, a gente teve todas essas discussões ali na CPI da Covid e viu o que acabou acontecendo, né? Anne, em relação a essa questão do financiamento do SUS mesmo, você acredita que acabar com o teto de gastos seja uma medida primordial para conseguir fazer esse investimento que o SUS necessita? O que precisa ser feito daqui para frente para fortalecer o SUS? É muito boa a tua questão e é fundamental reverter e revogar esse congelamento do teto de gastos. E, de novo, a gente tem também estudos científicos, existe uma publicação feita na revista Lancet de 2019, a pesquisadora principal é a professora Márcia Castro, da Universidade de Harvard, e junto com alguns colegas brasileiros, tanto sanitaristas, quanto o professor Naércio Menezes, que é da área de econometria, né, que trabalha com a parte estatística, e eles fizeram um estudo muito interessante, que é o seguinte, eles verificaram primeiro os principais indicadores de saúde brasileiros, fizeram um balanço dos primeiros 30 anos do SUS, né, desde a criação do SUS em 1990, como que esses indicadores se desenvolveram. Então, a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, a redução de mortes por doenças crônicas, e os principais indicadores. E está claro ali, né, que a partir da criação do SUS, nós tivemos uma melhoria, né, principalmente com essa atenção primária fortalecida, que é uma atenção primária que não faz pacote básico de serviços, ela é integral, ela oferece tudo, ela faz visita domiciliar, ela pensa em cobertura, né? Nas visitas são 300 mil agentes comunitários de saúde, o suporte das equipes que fazem a visita, vai na casa das pessoas, porque às vezes uma pessoa precisa do atendimento e não consegue chegar à unidade, ela está acamada ou ela tem uma deficiência. Eu me lembro de uma história de uma paciente que era cadeirante e faltava com frequência as consultas na atenção primária, até que os agentes comunitários foram fazer a visita. E quando eles viram o acesso dela para chegar na casa dela, ela tinha que subir uma rampa de terra. E ela era cadeirante. Se não tivesse alguém para descer a cadeira e ela descia sentada, como que você vai esperar que ela vai na unidade? E ela precisava de atendimento, né? Então, isso são coisas que o SUS faz. Bom, mas para responder a tua pergunta, eles fizeram um estudo, primeiro mostrando que esses 30 anos foram muito importantes, nós alcançamos a meta de redução da mortalidade infantil até 2016, antes até do que outros países, e alcançando com antecipação a meta da OMS. Bom, aí o que eles fizeram? Uma projeção futura com 4 cenários diferentes de financiamento futuro, sendo o pior cenário o real que nós temos agora com o congelamento do teto de gastos. Tá? Então, o cenário futuro, se permanecer esse financiamento, e isso antes da pandemia, né? Porque com a pandemia
esses dados vão ser ainda piores, né? É que realmente a gente vai perder aquilo que a gente alcançou e realmente a gente já vê, por exemplo, a mortalidade infantil voltando a subir, a mortalidade materna está preocupante, a gente viu queda da taxa de vacina e algumas doenças que já estavam erradicadas voltando a acontecer. Então, isso são sinais amarelos, se não vermelhos para a gente, dizendo assim, ó, desse jeito não dá, né? Puxa vida, a gente está no pior cenário, né? Só para finalizar, o professor Paulo, no livro, é interessante que ele fala sobre o surgimento ali do SUS, né? E como de certa forma, o SUS foi criticado ali, né? Quando apareceu como esse sistema universal. Mas o Brasil tem um privilégio de ter esse sistema único de saúde, né? Porque outros países não têm o mesmo acesso à saúde. Acho que durante agora esse momento de pandemia, inclusive, quando a gente teve acesso aos Estados Unidos, né, aos casos lá nos Estados Unidos, que as pessoas não podiam nem procurar o hospital, porque a consulta, um atendimento, uma possível internação ficaria caríssima, né? Então, assim, acho que a gente volta ao começo da conversa, né? As pessoas fizeram essa avaliação e hoje entendem que com todas as dificuldades que o SUS tem e passa, elas podem procurar, elas têm o acesso gratuito à saúde. Acho que isso foi muito importante. E eu acho que esses questionamentos que foram feitos lá no começo, de certa forma, se resolvem nesse momento. Eu só queria, assim, para que você fechasse falando sobre, de fato, como lá no começo foi difícil essa batalha, né? E como hoje a batalha é outra, talvez, pelo financiamento de fato. Exatamente. Inclusive o livro do professor Paulo Capel é maravilhoso nesse sentido, porque assim, é uma aula de história, ele traz fatos muito importantes sobre a história do Brasil, desde os primórdios, aí, desde os povos originários até a gente chegar no momento atual, né? E como que é um pouco em paralelo à história da saúde pública, até a gente chegar nessa ideia avançada e arrojada e ousada de um sistema de saúde de acesso universal para uma população hoje de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, de fato, esse exemplo que você deu é muito bom e claro, porque se a gente fizer uma comparação com os Estados Unidos, que é um país rico e que gasta em saúde uma porcentagem maior do seu PIB do que o Brasil gasta, mas com muito menos eficiência e sem pensar no benefício da população, porque é isso que você falou, a pessoa tem um problema, ela tem medo de ir para o hospital, porque ela não sabe quantas vezes ela vai passar a vida dela endividada pagando aquela dívida hospitalar, porque não existe um SUS, não existe esse acesso gratuito às ações de saúde, né? A própria vacinação não tem a mesma credibilidade pela população lá, eles chegaram a desperdiçar doses de vacina em massa e estavam pagando para a população, para quem aceitasse se vacinar, para a gente ter uma ideia, né? Como é que é a situação. Então, de fato, a gente precisa do SUS, a gente hoje está numa situação de crise, muitas pessoas estão desempregadas, e quando a gente não tinha o SUS, quem não tinha carteira assinada, por exemplo, o INAMPS ele só oferecia as ações de saúde, de assistência hospitalar, para quem tivesse carteira assinada, né? Então era descontado e tinha aquele acesso. Hoje não. Hoje, ou dependia da casa, das tantas casas, que era uma coisa filantrópica, se tivesse vaga, né? Então hoje não existe Sim. isso. E, inclusive, se a gente trabalhar com certos aspectos, tem muito a gente a estudar e perceber melhor sobre as interfaces da saúde suplementar com o SUS, porque uma coisa influencia a outra, né? Mas, por exemplo, existem alguns convênios de saúde mais em conta, que a população às vezes sente que pode pagar, mas eu já vi muitas vezes a gestante, por exemplo, ela está gestante, ela fica com medo de não ter atendimento, ela faz o plano de saúde, de repente ela está fazendo o pré-natal e a gestação complica. Aí o que acontece? O plano não cobre, ela vai para o SUS e quem atende é o SUS. Os transplantes, que são os transplantes de órgão, que é o que tem de mais complexo e caro na saúde, quem realmente faz é o SUS, não é a saúde suplementar, né? Então, a gente precisa realmente entender, né? A educação, assim como a saúde, são bens públicos da população, devem ser vistos assim, não é uma mercadoria, não deve prevalecer o lucro, né?
você vê os planos de saúde aumento de novo, vai ficando insustentável, né? Porque às vezes o salário das pessoas não sobe proporcionalmente, hoje é o que sobe as mensalidades dos planos de saúde definitivamente. Puxa, que bom a gente ter essa conversa, porque é isso, a gente está em TV aberta, acho que muita gente tem que ter acesso a esse tipo de informação, tem que saber o quanto o SUS é importante, a gente precisa lutar por ele aqui no Brasil.